noite, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. Paz seja com todos vocês. Amém. Tudo bem? Hein? Senti uma certa hesitação na resposta. Deus é bom em todo tempo, que bom servir a minha igreja na noite deste dia, sempre uma responsabilidade e também um privilégio. Privilégio e também responsabilidade, um misto bem interessante, né? Eu hoje estava em torno de meio-dia e meia mais ou menos, conversando com um amigo, e aí, em dado momento, ele falou: você prega onde hoje? Eu falei: hoje eu prego na minha igreja, eu prego na sede, na Penha. Aí ele: hoje? Eu falei: sim. Ele falou: e você ainda está aqui? Eu entendi o que ele quis dizer, você deveria estar no monte. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu falei: não, mas é meio-dia e meia ainda, calma, está tudo bem, ainda vou orar ainda, vai dar tudo certo. Mas a verdade é porque nisso a gente percebe o quanto todas as pessoas que têm o mínimo de juízo sabem da responsabilidade, do privilégio, da honra que é ministrar nesse altar. E eu quero fazer isso com zelo, com temor, com responsabilidade e com entrega a essa nobre missão que, mais uma vez, aqui o pastor Silas me dá, pastor Odilton. Eu quero agradecer a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Glória a Deus nas alturas. Capítulo 20, verso de número 7, livro dos Atos dos Apóstolos. Quantos encontraram, sinalizem, por favor, dizendo: eu amo a Bíblia. Está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Quantos podem dizer amém por esta bendita leitura? Que texto poderoso, que texto que nos enche de esperança e que trata de um episódio, no mínimo, inusitado, onde durante uma reunião, durante um culto de ceia, um incidente muito lamentável acontece. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, cai do terceiro andar e morre com esta queda. Um acidente fatal. Mas o apóstolo Paulo, munido da autoridade do Espírito Santo, munido do poder do nome de Jesus, ele vai até onde aquele jovem estava, e ele abraça aquele jovem, reclinando-se sobre ele, abraça-o, e aquele jovem ressuscita dentre os mortos. Diferentemente do que havia acontecido segundos ou minutos antes, onde a Bíblia diz-nos que ele foi levantado morto, encontrado morto, achado morto. Agora, ele não será levantado morto, mas será levantado e erguido vivo. A congregação vai adorar a Deus. Os crentes se alegrarão. Haverá consolo e conforto. E haverá mais uma vez aquela certeza gostosa de que nenhum tipo de imprevisto é capaz de deter um cronograma que Deus já estabeleceu. Eu sei que algumas pessoas que me ouvem aqui esta noite estão em alguns momentos ou situações onde situações imprevistas ocorreram. Onde as coisas que pareciam que andariam, que caminhariam de uma maneira, de repente,
Você foi pego de assalto sobre algum tipo de situação. Talvez você possa ter reunido a última energia, a última gota de energia, de força que você tinha para sair do seu lugar, melhor, sair da sua casa e chegar hoje aqui. Talvez você tenha se esforçado muito para poder chegar aqui, porque talvez você tenha chegado aqui quebrado, doído, pelas quedas, incidentes e acidentes que ocorreram recentemente na sua vida. Mas eu quero lhe dar uma notícia. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, o mesmo Espírito que operava na vida de Paulo e fez este moço ressuscitar em Atos 20, ele está aqui na noite deste domingo. E eu venho com ordem de Deus para dizer aqui, é uma noite de ressurreição. Deus vai levantar você, não importa quanto tempo você esteja caído, desistido de si mesmo, desistido pelos seus parentes, pelos seus amigos, há um poder que opera nesta reunião. Esta é uma reunião de ressurreição e vida, e esse culto não termina antes de que você seja colocado de pé para o louvor da glória daquele que te trouxe aqui. Quantos podem dizer amém por isso? O evento está acontecendo em Troade, e é importante considerar a sede desse evento, o palco desse evento, para que a gente aprenda que Deus tem um tempo perfeito. E que por vezes a gente sofre a experiência muito embaraçosa e desagradável de ser espectador. Mas tem uma hora que a gente sai da condição de espectadores de algo para começar a ser o palco, onde Deus manifesta a glória. Nós vamos protagonizar em vez de apenas ser espectadores. Mas por que você está dizendo isso, pregador? Porque quando olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que a relação de Paulo com a cidade de Troade é uma relação bem curiosa. É uma relação que inspira exatamente esse tipo de sensação, a do quase. Sabe aquela hora que você quase ouve uma palavra? Quase você é visitado? Quase de alguma maneira algo impacta a sua vida, mas você percebe que passou perto. Passou perto de você, mas você não pegou. Passou perto de você, mas você não foi abençoado como gostaria. Diz-nos a Bíblia que Paulo chega em Troade e de imediato, segundo as informações do texto bíblico, ele tem uma visão. Esta visão é uma visão conhecidíssima na Bíblia. Virou até uma brincadeira nossa, quando a gente está querendo chamar alguém de longe, a gente diz passa a Macedônia. Porque diz-nos a Bíblia que Paulo recebe uma visão. E esta visão era de um varão macedônio que acenava e dizia, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Pastor, esta é uma visão poderosa? Sim. Mas por que ela é uma visão poderosa? Só por um pequeno detalhe. Porque esse é o início da evangelização do continente europeu. Isso é muita coisa. Agora, se por um lado, uma visão poderosíssima sobre o início, o start de Deus para a evangelização de um continente está acontecendo, por outro lado, perceba que Paulo chega em Troade e antes mesmo de que ele pregue qualquer mensagem, reúna os crentes em qualquer lugar, cure qualquer enfermo, ele recebe a visão, sai apressadamente e vai embora. Sabe, o quase está aí. Mas o quase vai se repetir. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda, ele fala, desejando informá-los acerca do seu amor, do seu zelo, da sua preocupação por eles. Ele diz assim, olha, eu cheguei em Troade e uma grande porta para a pregação da palavra se abriu. Só que eu procurei Tito e não achei. E ele tinha informações sobre como estavam vocês. E eu fiquei tão inquieto, Paulo escrevendo aos Coríntios, fiquei tão inquieto que eu fui atrás dele. E a porta que abriu ficou aberta. E Troade de novo vai ficar no quase. Troade de fato parece exercer um tipo de natureza que diz muito respeito à sua atividade comercial, inclusive. Ela é porto. Tem horas que a gente se sente porto, aonde partem sonhos de outros. Partem evangelizações de continentes,
parte e amor e zelo por outras igrejas, outras pessoas, outras famílias, mas parece que nunca é em nós, nunca é sobre nós. Eu vim falar para alguém aqui que você teve a nítida impressão de que alguma coisa passou perto de você, mas a mensagem não era para você, a visão não era sobre você, o tempo não era para você, alguém do teu lado recebeu uma palavra, você não recebeu, as coisas passam tão perto de você, mas não acontecem em você. Mas para todo mundo chega o capítulo 20, para todo mundo chega a hora onde as coisas que passavam por você, agora não vão só passar por você, elas serão sediadas em você. É a hora onde você deixa de ser apenas um espectador da história para ser o protagonista da história. Eu estou profetizando que o 20º capítulo de Atos, o que foi para Troade será para você e para mim. Alguém aqui que viu, ouviu mensagens sobre os outros, profecias para outros, Deus chamando outros, Deus levantando outros, portas se abrindo para outros, mas Ele me trouxe aqui para te dizer, agora não, agora é sobre você. Assuma o protagonismo, porque eu estou querendo fazer uma coisa aí, em você. Faz me lembrar de que o profeta Jeremias, em dado momento do seu ministério, utilizava-se de um escriba, Baruque. E Jeremias era o oráculo e Baruque o escriba. Então Jeremias ditava a palavra e Baruque escrevia. Quem me ouve, diga amém. E Baruque estava acostumado, todo dia. Jeremias começava, profecia para esse, profecia para aquilo, profecia para lá, profecia para cá, para essa nação, para aquela cidade, para aquele reino, e para lá e para cá. E ele escrevendo o quê? Servindo a quem? A palavra. Mas para quem? Para outros. Servindo, sim, dedicando-se, sim, debruçando-se sobre o serviço, sim, mas sobre si mesmo, não sobre outros. Profecia para um, profecia para outro, palavra para cá, para lá, para lá. Só que teve um dia que Jeremias parou e disse, Baruque, escreve, só que agora, assim te diz o Senhor. É como se Jeremias estivesse dizendo, você escreveu esse tempo inteiro palavras sobre outras pessoas, só que agora, o assim diz o Senhor, é para você. Eu vim falar para alguém essa noite aqui, que há muito tempo tem sido canal de Deus, que há muito tempo tem sido profeta de Deus, que há muito tempo tem cumprido ordem de Deus por essa cidade afora, entrando em casas, resolvendo situações, mediando conflitos, sendo boca de Deus para tanta gente. E a tua pergunta é, quando chegará a minha vez? Mas assim te diz o Senhor, o meu assim diz o Senhor, agora é sobre você. A caneta vai escrever a minha palavra para você. Sempre chega a nossa vez. Por favor, palavra de alento para o seu vizinho. Diga, eu estou sentindo que chegou a sua vez. Mas desse jeito ninguém vai acreditar. Vai de novo, estou sentindo que chegou a sua vez. Aleluia! Companheiros acompanhavam, foi ótimo. Companheiros estavam com Paulo nessa jornada. Seu destino final não era Troade, seu destino final era Jerusalém. Ele desejava chegar em Jerusalém antes do Pentecoste. E nessa caminhada ele passa por algumas cidades, entre elas Troade, onde esse evento que lemos aqui aconteceu. Alguns companheiros estavam com Paulo nesta viagem. É importante porque esses companheiros naturalmente estavam ali. Ali aonde? Ali naquele culto. Ali naquele culto, portanto, observaram a queda do jovem e sua ressurreição. Eles não são apenas companheiros, eles são pontos de vista. Muito, por favor, muita atenção. Você pensa que as pessoas que estão perto de você, que Deus tem permitido ladearem você, estarem perto de você, estão aí por acaso? Não, elas não são só espectadores, elas são pontos de vista. Cada pessoa, mediante sua cultura, formação, sua mentalidade, mediante seus conceitos, preceitos, valores, ela sempre tem um ponto de vista diferente a respeito de um mesmo evento. Para dar um exemplo simples, você pode colocar 10 pessoas para verem uma mesma coisa, depois chame-as separadamente e pergunte o que elas viram. Você perceberá que há aspectos que se destacam no ponto de vista de uns e que são minimizados no ponto de vista de outros e vice-versa. Então compreenda que essas pessoas estão aqui porque elas precisam ver. Eu não quero me delongar, quero apenas pensar dois dos companheiros de Paulo para você entender duas coisas muito importantes. Primeiro companheiro de Paulo que eu gostaria muito de frisar é um homem chamado Sópatro. Porque Sópatro, segundo informações da Bíblia, era de Bereia. Agora, por favor, bote sua cabecinha para funcionar, porque você vai lembrar que você alguma vez, provavelmente na sua vida, ouviu alguma coisa sobre esse lugar, Bereia.
Qual era a característica marcante das pessoas, dos crentes de Bereia? Eram exímios examinadores, consultores das Escrituras. Eram pessoas que tinham por característica ouvir uma coisa e prová-la na palavra. Eles estavam acostumados a estabelecer as narrativas que ouviam ao crivo da palavra. Estavam acostumados a submeter os eventos que viam ao crivo da palavra. Esse tipo de gente tem que estar na ressurreição de Eutico. Não porque isso seja um tipo de desaforo ou desafio, mas porque de fato, de verdade, a chancela, a homologação dos conhecedores da palavra é algo que Deus sempre gosta quando Ele faz uma coisa que chama a atenção da congregação. Eu quero dizer a você que o que Deus está por fazer não é invenção de homens. O que Deus está por fazer não surgiu na cabeça de um profeta. O que Deus está por fazer na sua vida e na sua casa, pode examinar na Escritura, que você vai encontrar lá. O que está para acontecer na sua vida não é um emaranhado de invencionices pentecostais. O que está por acontecer na sua vida não é um tipo de performance. O que está por acontecer na sua vida, tal qual aconteceu em Atos 20, é um evento legítimo que tem recorrência na Bíblia e retrospecto na Bíblia. Alguém bom de Bíblia vai cercar a tua vida só para dizer, depois de ver o que Deus fez, o Deus da Bíblia foi quem fez isso. Se esse bereano é bom de Bíblia, ele sabe que Paulo ressuscitou Eutico, tal qual Eliseu ressuscitou o filho da viúva, o filho da sunamita, tal qual Elias ressuscitou o filho da viúva. Se esse bereano é bom de Bíblia, ele sabe que ressurreição de mortos para Deus não é nada. Então escute o que eu vou lhe dizer. O que Deus está por fazer não pode não estar no manual da ciência, pode não estar no manual da medicina, pode não estar nas enciclopédias dos homens, mas tem um lugar que se tu procurar, tu vai achar. Procura aqui que você acha. Procura aqui que você vai achar. Oh, glória a Deus. Aponta para a Bíblia. Fala para o teu vizinho o que Deus está prestes a fazer na minha vida. Procura aqui que você vai achar. Porque aqui tem ressurreição de mortos. Aqui tem cura de enfermos. Aqui tem restauração de famílias. Eu quero em nome de Jesus apregoar. Eu quero apregoar na autoridade do nome daquele que me enviou. Não permita-se ser seduzido por essa onda de cessacionismo que está tomando a internet, os púlpitos de muitas igrejas. Não se permita ser seduzido por essa lorota teológica, essa bagatela teológica de cessacionismo. O Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Eu me levanto como profeta de Deus para pregar uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais e crê na realização dos milagres. Quem não quiser crer, que coma menos, mas há uma igreja que crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem acredita que Ele ainda faz, diga graças a Deus. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Uma das coisas mais lamentáveis que a gente enxerga no dia de hoje. Gente crescida, instruída, dentro de igrejas sérias, que sempre pregaram a verdade. Gente que viu o milagre acontecer dentro de casa e agora está sendo seduzido por essa teologia e permitindo que isso entre na sua casa. Permitindo que isso tome o seu coração, e daqui a pouco coisas que sempre foram para você invioláveis, coisas que sempre foram para você inflexíveis, você começa a questionar, flexibilizar e relativizar, porque o seu coração e os seus ouvidos estão tomados por um tipo de narrativa antibíblica. Eu encho a boca para dizer antibíblica. Você precisa crer que Deus continua sendo exatamente o mesmo. Então levante a sua mão, porque tem milagre no dia de hoje, tem salvação, tem ressurreição de mortos, tem gente expelindo tumores. Eu creio que Deus ainda está em pleno exercício do seu poder imutável.
Pastor, você falou que queria falar de 2 companheiros de Paulo. Qual outro você quer falar? Eu quero falar de Trófimo. Uma boa sugestão para você colocar no seu filho. Esse nome bonito, Trófimo. Diga comigo, Trófimo. Porque eu quero falar sobre ele, porque quando ele vê a ressurreição de Eutico, ele está aprendendo muito mais sobre Deus do que ele imagina. Ele ainda vai entender que a maior lição que ele poderia aprender sobre Deus tinha a ver com a visão que ele acabou de ter ali. Porque o apóstolo Paulo diz nas Escrituras, escrevendo sua carta a Timóteo, abre aspas, deixei Trófimo enfermo em Mileto. Paulo está dizendo que este companheiro de viagem, que seguiu depois de Troade para Mileto, adoeceu. E Paulo está dizendo que deixou doente em Mileto e seguiu viagem. Eu não sei se você conectou, mas o que eu estou dizendo para você é que o homem que viu Paulo ressuscitar um jovem dentre os mortos, também o viu na beira da cama orar por ele, ele não se levantar e dizer, meu amigo, você precisa ficar e eu preciso seguir. Mas nisso reside uma maturidade que poucos têm e outros nem querem. Outros querem fingir que isso não aconteceu. Outros vão tentar, de repente, pensar que isso é um problema de tradução, de transliteração, ou qualquer coisa do gênero, porque para nós é uma espinha difícil de descer na garganta. Qual? Saber que Deus ressuscita uns aqui, mas não cura outros acolá. Isso não faz dele menos Deus. Teria o apóstolo Paulo perdido a comunhão com Deus de Atos 20 em diante? Estaria ele agora menos favorecido por Deus? Seria ele menos homem de Deus? Ou estaria Deus no controle de todas as coisas, podendo curar a quem quer, na hora que quer, e se não quiser também não curar? Eu desafio você a um nível de maturidade para aplaudir ressurreição de uns e saber que pode cair doente no outro dia e ter de ficar acamado em Mileto, porque uma coisa é certa, eu posso estar em uma situação que não sei explicar, mas eu continuo crendo que Ele é bom, é fiel, é poderoso, e na hora que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Fala para o seu vizinho, Ele ressuscita mortos, Ele cura enfermos. Agora, avisa para o vizinho, quando quer. Ah, mas eu acho que aí Deus vai ser parcial. Mas denuncia ele no Ministério Público. A fé desses homens está sendo amadurecida. Agora, perceba o evento em si. Quem está comigo, diga amém. Perceba o evento em si. O evento é assim apresentado por Lucas. E havia muitas luzes no cenáculo. Tem algumas coisas nesse texto que mexem com a gente. Algumas coisas começam a se desenhar para a gente saber que isso não podia terminar mal. Isso tinha que terminar bem. Primeira reunião no cenáculo. É uma reunião de ceia num domingo. Justamente o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que também o primeiro dia da semana onde a igreja se reuniu em Atos 2 e recebeu o Pentecostes. Tem muita coisa cooperando para esse culto terminar tão bem quanto terminou. É por isso que não tem incidente que vai atrapalhar um cronograma que Deus já desenhou. Eu vim falar para pessoas que estão aqui assustadas com eventos que ocorreram recentemente na sua vida e pegaram você de surpresa. Eu vim para lhe dizer, pegaram você de surpresa, não a Deus. É num cenáculo, estou frisando que é num cenáculo para apresentar a você o protagonismo ministerial de Paulo num evento acontecido num cenáculo de gentios. Porque isso aqui não é Israel, isso é Troade, isso é território de gentios. O apóstolo dos gentios preside um culto para gentios num cenáculo gentil e um avivamento gentil. Agora é interessante você considerar que, conforme eu disse minutos atrás, Paulo desejava chegar em Jerusalém ainda antes do Pentecostes.
Ele desejava, portanto, participar da celebração do Pentecostes em Jerusalém. Pastor, ele participou? Não. E por que não? Porque ele, ao chegar em Jerusalém, foi preso. Portanto, considere que a festa de Pentecostes que Paulo queria participar, ele não, aproveita e participa, vamos lá. A festa de Pentecostes que Paulo queria participar, ele não. Então nós olhamos para frente e sabemos que Paulo não participou da festa. Vamos olhar para trás? Em Atos 2, Paulo já era crente? Não. Então Paulo não participou do Pentecostes de lá, nem vai participar do Pentecostes acolá. Porque você precisa entender que existem eventos que você não foi, e a respeito disso não pode ser feito nada. Tem música que você não cantou, eu cantei. Tem pregadores que você não ouviu, vivos. Eu não ouvi vivos pregando, mas tem gente aqui que ouviu. O que pode ser feito a respeito dos eventos que eu não participei? Nada. O tempo volta? Não. Pastor, me diga uma outra realidade, com todo prazer. Existem eventos que você planeja ir, mas também não vai chegar. Paulo desejava chegar em Jerusalém antes do Pentecostes. Vai participar da festa? Não. Quantas vezes aí você já planejamos ir num lugar e fomos? Não. Tem gente aqui que planejou no casamento, comprou a roupa, parcelou. Não foi. Ficou com Covid. Aleluia. Sempre haverá algo a lamentarmos sobre o que não participamos no passado e o que não conseguiremos participar no futuro. Mas qual é a lição que Paulo está ensinando para mim e para você? Não vou no Pentecoste de lá. Não vai chegar no Pentecoste a colar. Mas onde ele está, ele vai fazer o Pentecoste. Porque eu e você precisamos entender que eventos que não participamos não voltam. Eventos que não participaremos, isso não pode ser mudado. Mas onde você estiver, no cenáculo que você estiver, na casa que você estiver, na rua que você estiver, no carro que você estiver, onde você estiver, se existe um fogo de Deus dentro de você, faça seu Pentecostes lá. Ô, glória! Levanta a sua mão mais alto que você puder, porque eu estou crendo e profetizando que esse fogo acendido na tua vida um dia, esse fogo pelo qual você tanto clamou, desejou e buscou, ele se manifestará em situações ordinárias e em situações extraordinárias. Ele se manifestará no templo, mas também se manifestará fora do templo. Oh, eu estou profetizando que nós vamos ter uma enxurrada de salvação e avivamento nas universidades dessa cidade. Eu não sei o que está tendo lá, mas eu sei que quando Deus levantar meia dúzia de jovens cheios do Espírito Santo, não tem ideologia, não tem nenhum tipo de espírito de facção que vai ter poder de sobreviver. O avivamento vai acontecer no cenáculo que você entrar. Faz um Pentecoste lá. Faz um Pentecoste amanhã, no horário do almoço do teu trabalho. Reúne aquele bando de crente piadista que só sabe ficar contando piada. Reúne aquele monte de crente que tem lá no seu trabalho que só sabe ficar em grupo de WhatsApp falando besteira. Reúne aquele monte de crente no seu trabalho que só sabe ficar em Instagram de fofocada gospel. Chame eles à responsabilidade de fazer lá, daquele horário de almoço no trabalho, um avivamento da parte de Deus. A dispersão e a distração não vão conseguir segurar uma igreja que é levantada no poder do Espírito Santo. É aqui, mas é lá também. O fogo que tem aqui vai acender aonde você estiver. Ô, glória!